Oiê! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diário de amamentação do primeiro mês da Helena. Então eu quero compartilhar com vocês a minha experiência desse momento que é tão mágico, tão único e tão sofrido e doloroso também. Então eu quero compartilhar as minhas dicas e mostrar pra vocês o que funcionou pra mim. Então vamos lá. Bom, antes do processo de amamentação, quando eu tava grávida, a minha médica pediu pra eu tomar um pouquinho de sol no bico do peito. Eu não consegui fazer isso porque assim, eu pensava, aonde eu vou enfiar as minhas tetas para tomar sol sem as pessoas verem? Então eu não consegui tomar sol no bico do peito e ela não me orientou a esfregar a buchinha, ela falou que isso não era pra fazer de jeito nenhum, então eu meio que não preparei o meu seio pra amamentação. E aí, o que acontece? A Helena nasce, maravilhosa, e aí começa de verdade a amamentação, o processo da amamentação. Eu tive a Helena na Promatre, como vocês já sabem, que é a maternidade que eu tive a Helena, redundante nível 1000. E lá eles me indicaram esse remédio, eles me indicaram não, na verdade eles me deram esse remédio, fazia parte do protocolo da maternidade, eu usar esse remédio meia hora antes de amamentar, então eu acredito que ele ajuda a descer o leite na hora da amamentação, então eu colocava ele meia hora antes de amamentar e depois colocava a Helena. O que eu fiz que me ajudou muito? Eu explorei o máximo o hospital, então toda mamada eu ligava pra enfermeira, o Henrique ficava até bravo, ele falava, meu, tipo, por que você tá fazendo isso, sabe? E eu queria absorver todas as dicas de todas as enfermeiras, então era plantão de um, era plantão de outra, e eu queria saber o que elas tinham pra me ajudar, sabe? E eu aprendi várias coisinhas nesse primeiro momento na maternidade, que foram a posição do bebê. Então a primeira coisa que eu aprendi na amamentação foi que o bebê tinha que ficar com a barriga pra você e com o rostinho olhando pro seio, porque ninguém mama assim, imagina você beber água assim, né, tipo, que horror. Então tem que ficar tudo alinhadinho aqui. Outra dica de outra enfermeira era apoiar o cotovelo bem perto assim do corpo, porque a cabeça do bebê de fato fica mais firme e ajuda muito. A Helena, graças a Deus, tinha a pega perfeita. O que é a pega perfeita? É quando o bebê fica com aquela boca de peixinho assim e pega o bico do peito inteiro, porque os ductos tem no bico inteiro, né? O bico da mulher fica desse tamanho. Você gostou, né, dos ductos? E aí ele tem que sugar tudo pra poder sair o leite. A Helena já tinha a pega perfeita, mas mesmo assim o meu seio não ficou imune das rachaduras. E lá na Promatre eles me deram também uma pomada que era bem menor, era uma amostrinha da Lancinol, que é de lanolina. Lanolina. Gente, essa palavra é muito estranha, fala? Lanolina. Acho que é lanolina. Lanolina. Ou lanolina, não sei, tanto faz. Tá, tanto faz. Essa pomadinha é da Lancinol e eu passava só no biquinho, porque assim, o bico é assim, né? O bico não, o seio, a auréola tá assim, e o biquinho. Então eles falavam pra passar bem pouquinho só no biquinho pra evitar a rachadura e o bebê não precisava tirar pra Helena mamar de novo. Essa pomada, ela é realmente muito boa, assim, ela é muito boa, ela ajuda a prevenir as rachaduras e ajuda a melhorar quando já tá tudo cagado. E aí o meu biquinho ficou bem rosa, só o bico. O biquinho ficou bem rosinha porque fica machucado, então meio que parecia que era carne viva. Foi bem complicado, é bem doloroso, assim, principalmente nos primeiros dias que você não sabe amamentar, o seu filho não sabe mamar. Tem que ter persistência, em nenhum momento eu pensei em desistir e eu não queria dar fórmula de jeito nenhum, assim, eu não queria mesmo. Então era um processo de paciência, de respirar fundo e tal, e é difícil, mas não é impossível, sabe? Rola. E não existe leite fraco, não existe leite ruim. O leite materno é o melhor leite que existe, sabe? Fórmula nenhuma substitui isso, por mais que a tecnologia esteja aí pra ajudar e que tem mãe que não tem leite, não produz leite suficiente, o leite materno é o melhor leite do mundo e eu quero muito que a Helena mame 6 meses leite materno exclusivo. Vamos ver se eu consigo. O que mais de dica que eu posso dar pra vocês? Eu anotei no meu celular. Porque a gente esquece e eu fui anotando durante os dias, sabe? Toda vez que eu ia lembrando uma mamada e outra, eu anotava aqui pra vocês. Bom, a primeira coisa pra começar o processo de amamentação é você estar muito confortável. Então assim, coloca um travesseiro, faz tudo
possível pra você estar com as costas bem confortáveis, pro pescoço relaxar, senão você trava, tipo, de verdade. Então eu sempre busco ficar muito em paz, assim, é um momento muito único e sereno, assim, eu tento que tudo fique muito calmo pra esse processo. Então a primeira coisa, tem que estar muito confortável. A gente chegou em casa e aí a Helena mamava só 5 minutos. Assim, ela não conseguia mamar mais que isso. 5 minutos era o máximo, assim, quando ela conseguia chegar nos 5 minutos. E ela dormia, ela era um bebê muito preguiçoso. E aí eu comecei a ver, assim, eu fiquei meio desesperada, porque você não sabe o que fazer, você sabe que não pode mamar só 5 minutos, porque você fala, meu, a menina não vai engordar, vou ter que dar a fórmula, você já fica neurótica, porque já tá naquele processo dos hormônios, né? O que eu fiz? Eu contratei a Aline, que é da Home Baby Assessoria, e foi, gente, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, foi, assim, juro. Porque alguém experiente te contando o que você tem que fazer na teoria, é muito mais fácil você aplicar na prática, entendeu? Não que funcione 100%, mas é uma coisa que rolou super pra mim. Então eu contratei a Aline, ela veio aqui em casa me dar as dicas, e a primeira coisa que ela falou é, Ru, tem que estimular bastante, porque uma mamada realmente 5 minutos não rola. Só que quando eu tentei estimular demais a Helena, ela vomitou muito. Então, assim, é um momento de você aprender com o seu bebê. Saber o limite dele, saber o metabolismo dele. A Helena, eu acordava de 3 em 3 horas ela, e isso virou uma coisa automático, porque senão ela não acordaria nunca pra mamar, e aí baixaria o índice glicêmico dela, o que não seria bom, né? Então eu sempre acordava de 3 em 3 horas ela e deixava ela no peito. E na primeira semana você já tem que marcar um pediatra, então você já sabe se tá sendo suficiente ou não. E os 5 minutos pra Helena eram suficientes, tipo, vai entender, né? Ela começou a engordar com esses 5 minutos, então eu fui vendo que era muito legal pedir ajuda, que isso ajudava realmente de fato, mas que você e o seu bebê vão se conhecendo e que não existe regra e não existe certo e errado, sabe? O que acontece com uma pessoa não necessariamente vai acontecer com outra. Então a Helena mamava esses 5 minutos e a Aline me ensinou várias posições de amamentação, e isso ajuda muito no bico do peito, porque ele vai variando, né? E aí não dói tanto, sabe? Pelo menos pra mim foi assim, eu testava, meu, a Helena só faltava mamar de ponta cabeça. Principalmente quando você começa a pegar segurança, eu comecei a pegar segurança assim e comecei a inventar umas posições e que funcionavam, sabe? Então a Aline me ensinou as posições tradicionais, que é você colocar o bebê aqui, né, e ele tá com a perninha pra cá. Tem o tipo índia, que você coloca a cabecinha dele aqui e o corpo fica pra trás. E também a posição cavalinho, que ele fica sentadinho, você segura a estrutura do corpo dele, sempre deixando a passagem de ar do narizinho livre, né? Porque às vezes a Helena, ela gosta de enfiar o nariz no seio e não respira, ela tá mamando e não tem o que fazer, então tem que sempre dar uma ajudinha pra ela poder respirar. Uma coisa muito, muito interessante é a almofada de amamentação. Eu vou falar muito dela por aqui. A minha é da Pessoinha, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês todos os produtos que eu falar aqui. Isso daqui ajuda demais, principalmente porque a gente fica muito insegura nesse primeiro momento, e isso traz muita segurança, porque você tá cansada assim, você é uma coisa exaustiva, e isso dá o total apoio pra você em todas as posições, é maravilhosa. Então a almofada de amamentação é um super investimento para esse processo. Eu sei que soa muito redundante eu ficar falando isso, mas a segurança realmente vem com o tempo, sabe? Então nessa história de aprender a variar as posições, eu fui achando pra cada momento uma posição ideal pra mim e pra Helena. Então às vezes assim, eu tô com muito sono, aí eu amamento ela deitada. Então você vai achando com o tempo, você vai ficando mais segura pra poder adaptar essas posições. Então é muito interessante você testar de fato essas posições, e pra mim foi muito importante ter contratado o serviço da Aline, porque talvez sem ela eu não aprenderia a fazer direito, sabe? Porque ela via o que eu tava fazendo errado e me ensinava na hora, então foi muito, muito bom. E o contato dela também vai estar aqui embaixo pra vocês. E a Aline me ensinou uma coisa muito legal, pra eu dar um peito a cada mamada. Por quê? Porque tem o primeiro leite, que sacia a sede do bebê, e tem o segundo leite, que é o que sacia a fome. Então assim, eu esvaziei bastante nesse primeiro mês um seio inteiro, e aí na próxima mamada eu esvaziava o outro. E se a Helena acordasse nesse intervalo de 3 horas pra mamar de novo, eu dava o mesmo seio. Então ela tinha 3 horas pra mamar nesse, 3 horas pra mamar nesse, porque pra conseguir saciar a fome e engordar, né?
E a Aline até contou uma história que eu achei muito interessante, que era na época dos escravos, as mulheres brancas davam os filhos dela primeiro para a escrava amamentar. Então, os brancos sempre eram mais mirradinhos e os negros pegavam o segundo leite, que é o leite da sustância, e os negros eram super fortes e os branquinhos eram todos mirradinhos, porque eles só saciavam a sede, sabe? Eu achei interessante compartilhar isso. Você acha? Eu acho, é uma situação histórica dentro desse... De amamentação. Acho bacana. O processo de amamentação, ó, desde a escravidão. Então eles acharam que estavam se dando bem e na verdade estavam se dando mal. Olha lá, o karma. A Aline também me ensinou a me ordenhar, é assim que fala. O Henrique racha o bico porque ele acha muito vocabulário de vaca falar isso. Mas é verdade, lindo. É ordenhar. E eu fiz muito isso porque nesse primeiro mês meus seios estavam desse tamanho e assim, saía muito leite, vazava muito, doía às vezes e eu queria colocar água quente e não podia porque estimulava mais. Então o que eu fazia? Eu tenho esse negócio da Lancinol também, que ele é tipo uma bolsa, não é uma bolsa, mas sei lá, dá pra ver o que é, e eu deixava 2 horas no congelador e eu colocava, como chama isso? É uma bolsinha de gel, umas bolinhas de gel que coloca dentro daquele... uma bolinha de gel. E você coloca no congelador e tem que ser compressa gelada, porque eu tava com muito leite. Se eu colocasse água quente ia estimular mais a produção de leite, então eu colocava ele e ajuda mesmo a produção gelada não, a compressa gelada, ajudava a aliviar, assim, porque, meu, foi bem doloroso, assim. Teve um dia que eu tive febre também, vários dias, na verdade, à noite, que eu tive febre por conta do leite, que ficava muito duro. E como a Helena mamava pouco, eu, tipo, me ferrava, assim. E aí eu me ordenhava bastante, eu fazia uma massagem. Para, Henrique! Bastante e ia tirando o excesso do leite que ficava depois que ela mamava. No começo, eu e o Henrique, a gente fazia uma coisinha que não foi tão interessante pra gente. A gente trocava a Helena depois da mamada. Por quê? Porque toda vez que ela mamava, ela cagava. Tipo, ela era um pato, ela mamou, cagou. E aí, o que acontecia? A gente achava que tinha que trocar na hora, porque a gente ficava super neurótico com essa história de assadura e tal, a gente não entendia nada, então a gente trocava e ela sempre vomitava. Ela já mamava 5 minutos, vomitar não era uma coisa legal que ela poderia fazer, né? Então, o que eu e o Henrique a gente começou a fazer, e que a Aline também orientou a gente pra isso, foi trocar antes de mamar. Como eu só dou um seio, não tinha como trocar durante a mamada, nada, então a gente fazia assim. Durante esse mês a gente trocou a Aline. Durante esse mês a gente trocou a Helena antes das mamadas. E aí depois a gente trocava, ou depois de 1 hora, se a gente achava que ela tinha cagado e tinha que trocar, ou antes de cada mamada a gente sempre tinha a troca de fralda. E isso ajudava também a acordar ela, porque ela sentia um friozinho aí, querendo ou não, isso era um estímulo. E os estímulos que eu fiz com a Helena foi mexer na bochechinha e mexer no pé. Eu não conseguia direito acordar ela, o Henrique acordava, mas isso não era necessário porque eu fui deixando tempo a tempo, deixando ela no ritmo dela, da mamada. Uma coisa muito interessante, eu conseguia saber porque o meu seio inchou demais e eu sabia exatamente que seio eu tinha que dar na próxima mamada, porque ficava assim nítido na hora de ver, sabe? Mas quem não sabe, a Aline me deu uma dica muito boa, que é andar com um anel. Então assim, terminou essa mamada nesse seio, troca de anel. E aí não corre risco de na madrugada você tá tipo perturbada de sono, você não saber que peito você dá. Então você vai trocando os anéis e vai sabendo que sempre que seio que você dá, só não vai esquecer de trocar o anel, né? Senão vai ficar assim. Nesse primeiro mês eu também tomei muita água, pelo menos assim, sei lá, 2 litros de água por dia. Pra mim era o suficiente, porque se você deixa de tomar líquido, seca. Então tem que ficar de olho, tem que sempre ter uma garrafinha assim. No seu momento de amamentação, você tem que ter uma parte do lado que você consiga colocar as coisas que você vai precisar de imediato, sabe, pra amamentar. Então água é uma coisa que tem que ter do lado, gente. Porque que resseca a boca, dá muita sede, e 2, que pra estimular a produção de leite é muito importante. Então água, sutiã de amamentação. Eu levei um só pra maternidade, porque eu não sabia se ia ser tão interessante, e é extremamente interessante sutiã de amamentação. Então foi uma coisa que eu usei muito nesse primeiro mês. E vou usar, né? Agora que eu já sei, já tô com vários, já tô com estoque de sutiã. E também outra coisa esses absorventes pra seio. Eu já levei direto pra maternidade e foi muito bom porque
vaza muito. Esse primeiro mês eu vazei demais, vazei muito mesmo, e isso ajudava. Eu trocava sempre o absorvente pra não ficar em contato com o bico do seio e não dar sapinho no neném nem em mim, mas são produtinhos interessantes que me ajudaram demais. Gente, esse foi o diário de amamentação, meu primeiro mês, é tudo uma descoberta nova, né? E vou ser redundante de novo, a segurança vem com o tempo. Eu tô gravando esse vídeo, a Helena já tem quase 2 meses e eu já tô anotando tudo da amamentação, que mudou muitas coisas, assim, mudaram muitas coisas. Quando eu vou editar o vídeo, eu fico vendo como o meu português é maravilhoso, meu plural e singular é perfeito. Mas já mudaram muitas coisas que vocês vão acompanhar durante esse diário de amamentação. Eu espero que ajude vocês, que seja uma coisa legal, interessante eu compartilhar essa minha experiência com vocês. Então não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário com alguma sugestão de pauta ou com alguma dica de amamentação, que dicas sempre são bem-vindas, né? É isso, gente, vou ser redundante mais uma vez e falar pra vocês que segurança vem com o tempo. Vocês vão achar a posição ideal, vocês vão conseguir fazer que seu bebê tenha a pega ideal. E eu tô aqui pra incentivar vocês a amamentarem. É muito difícil, é complicado, mas é uma conexão única que você consegue ter com seu filho. E vamos amamentar, porque esse é o alimento, natural, sabe? Da natureza, vem do corpo. Como assim? É o melhor, não existe leite fraco. Então vamos amamentar, a gente tá junto nessa. É isso, gente. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau! Criando formatos novos.